sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Evoluir. Eu sou Morgana, pedagoga, psicopedagoga, também facilitadora de constelação familiar sistêmica, ex-aluna da Escola Caminho da Luz e também faço parte, da comunicação da escola. Ao meu lado temos a Georgiana. Eu sou a Georgiana, gestora da Escola Caminho da Luz, desde a sua fundação. Sou pedagoga, psicopedagoga, terapeuta sistêmica, orientadora educacional, palestrante espírita. Aí já estou denunciando minha idade, com esse tanto de coisas. E que todos sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui. E o meu currículo é um pouquinho menor. Eu sou a Jéssica, sou professora, sou psicopedagoga, estou na coordenação da Caminho da Luz e mãe de alunos também da escola. E já nós contamos tudo o que vem por aí. Solta a vinheta, Cláudio. Pode? Uhum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Evoluir. O podcast Evoluir nasce de uma parceria entre a Rádio Sintonia no Bem e a Escola Caminho da Luz, e surge um desejo genuíno de criar um espaço de diálogo sobre a vida, a educação e os desafios do nosso tempo. E esse é um espaço de encontros, de reflexões sobre o dia a dia e conversas que tocam a alma e ampliam a nossa consciência, sempre com o olhar voltado para o que realmente importa, que é evoluir. Em cada episódio, vamos trazer histórias, experiências, reflexões e convidados muito especiais que inspiram novas formas de pensar, sentir e agir. Porque evoluir é um caminho. É um processo. É, acima de tudo, uma escolha diária. Este é o podcast Evoluir. Muito bem. Muito bom, meninas. E hoje nós estamos aqui com uma mulher de fibra, uma mulher que iniciou essa trajetória da Escola Caminho da Luz. É a fundadora da Escola Caminho da Luz e do Centro Espírita Casa do Caminho. A mulher que transformou um ideal em missão. Nós vamos conhecer a história por trás dessa obra que há quase 3 décadas educa crianças com amor, espiritualidade e propósito. Seja muito bem-vinda, Valneir Severino. Gratidão. Eu que agradeço. Boas-vindas a todos que estão conectados conosco. É um motivo de muita alegria, é um entusiasmo diferenciado estar participando deste momento que mostra que a Caminho da Luz realmente evoluiu e tem condição de estar penetrando na sociedade de forma educada, consciente e de liberdade também, de pensamento, de ação, de compreensão e de paz. Muito bem. Perfeito. É difícil, Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, porque eu tô aqui diante da minha tia, e não chamar ela de tia aqui nesse episódio vai ser difícil. Então, para a gente começar a nossa conversa, tia, vamos voltar um pouco no tempo, para entender como tudo começou. Conta pra gente como nasceu a Escola Caminho da Luz. A nossa instituição, o Centro Espírita Caminho da Luz, era um departamento do albergue São Vicente de Paulo. É até uma situação que não é tão conveniente, porque o Centro Espírita ele tem força de gerir uma instituição e criar os seus departamentos. Mas, como o albergue surgiu primeiro, o Centro Espírita surgiu como uma oportunidade dos albergados fazer oração, ter o seu momento de religiosidade e espiritualidade. Então, o albergue funcionou muito tempo aonde nós estamos hoje, e porque é lá que tudo começou. Depois, os dirigentes do albergue tiveram como sonho construir uma nova instituição, ou seja, um novo prédio numa chácara. E com isso foi realizado o sonho e os albergados foram transferidos.
O albergue ficou, então, livre, foi ocupado por doentes terminais, que com o tempo também foram transferidos para a chácara, e ficando assim o prédio livre. Então o Ribas, que era presidente da instituição Albergue São Vicente de Paulo, me convidou, que eu já trabalhava no Centro Espírita, e me propôs para apresentar uma ideia de como ser ocupado aquele espaço. E houve sugestão de creche, mas como creche naquele tempo era geridas por instituições assistenciais, Certo. já estava no final desta etapa das creches. Então eu pensei em escola, porque a escola é para sempre. Então surgiu assim a ideia da gente ocupar aquele espaço por uma escola. E com isso, o prédio passou por pequenas mudanças, unindo quartos para se transformarem em salas de aulas. Tá ótimo. E toda a história, né, ela vem acompanhada de desafios. Também estou aqui no caso da Morgana, ao lado da minha mãe, né, como não me trair, né? Então, nós gostaríamos de saber, né, um pouquinho, quais foram os maiores desafios para sustentar, para criar e para fazer a Caminho da Luz acontecer. Os maiores desafios Aqueles desafios iniciais, né? Foi encontrar pessoas que, como eu, tivesse como plano transformar aquele espaço em escola. Uhum. Depois, a gente teve como desafio também encontrar pessoas com capacidade que também abraçasse o propósito, né? E também tivemos problema que a nossa inexperiência também, até mesmo com conhecimento do Conselho de Educação, as propostas que eles tinham. A burocracia. Então, a burocracia, nós tínhamos só o ideal, só o sonho. Só o sonho. Mas com o tempo, tudo isso foi sendo organizado. E uma outra condição que eu considero como desafio era opiniões de confrades que achavam que a escola deveria ser uma escola para pobres. Eu já confrontei com isso, porque a ideia que eu tenho de escola é para todos. Escola é um ambiente de união social, espiritual e até mesmo material. A gente não podia descriminalizar, dar oportunidade para pobre, descriminalizar o rico. E também não dar oportunidade para o rico descriminalizar o pobre. Tinha que ter esse ambiente para que os dois dessem a mão. A mãe, que um poder aquisitivo melhor, sentar com a mãe de um poder aquisitivo menor, unidas e abraçando a causa da escola. Exato. E a gente sabe que a escola iniciou com 3 salas, né, Georgiana? 3 salas. 3 salas de aula, e hoje nós temos 42 turmas na Escola Caminho da Luz. Como que é para a senhora hoje? O que dá no coração? Qual é a emoção que vem ver esse projeto grandioso? A senhora imaginava que ia chegar aonde chegou? Eu sempre pensei que toda obra tem que começar com as pessoas. Porque se a gente começar a reunir um grupo para
concretizar um ideal, não dá certo. Começa muita discussão, muitos problemas, e às vezes começa até construção e entra até num processo de constrói e desmancha. Então nós começamos com as crianças. Perfeito. E com as crianças, nós conquistamos a confiança da sociedade. E ela muito contribuiu com a realização deste ideal. É verdade, a Caminho da Luz hoje se consolida como uma das maiores escolas, né, do município de Jataí. Para essa faixa etária de crianças, Justo. né? Porque tem escolas que têm mais crianças, porém de outras faixas etárias, né? Que o que engloba desde a educação infantil até o ensino médio, né? E nós com essa proposta, né, de ensino fundamental 1 e educação infantil, nós somos a maior dentro dessa proposta. Maravilha. E nós contamos também com uma participação muito especial do secretário de Educação, que abraçou a nossa proposta, que era Espírito Eugênio Eurípides. A gente deve muito ao Eugênio Eurípides por ter abraçado a nossa proposta. Excelente. Perfeito. Então, a história da Caminho da Luz, ela nasceu de uma integração, né, do ser, em que todos fariam parte. E dentro dessa proposta, que educar a vida, trabalhar não apenas o conhecimento, mas também os valores, na sua visão, qual a relação entre ensinar conteúdos e formar os valores dos seres humanos? Olha, conteúdo, conhecimento, a gente para sempre. Agora, moral, ela tem o limite. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a proposta da Caminho da Luz está fundamentada neste princípio. E esse princípio espiritual, ele leva como propósito formar o homem de bem, que é aquele que é benevolente com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoa as ofensas. Então, nós temos como proposta esse princípio de contribuir para a formação do homem de bem. Perfeito, e essa visão da senhora contribui muito, né, facilita muito a educação em casa também. A gente sabe que tem muitos pais nos ouvindo hoje. E qual é a orientação que a senhora acha indispensável para poder compartilhar com essas famílias na criação de filhos? A gente sabe que não tem receita de bolo. Eu lá em casa, às vezes, a gente cai daqui, escorrega dali, porque não vem com receita, né? E a senhora, com toda a sua experiência, qual é a orientação que a senhora deixa? Ser pai, ser mãe é missão. Missão é responsabilidade que a gente tem que prestar conta. Então, eu vejo que o pai e a mãe têm como dever ser exemplo, ser modelo para os filhos, na parte espiritual, na parte moral e cultural também. Excelente. E é a parte mais fácil, né? É ser o exemplo, né, dona Vonir? A mais fácil. É isso. Que o exemplo é que movimenta. É isso. É isso. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Exatamente. A gente vê, posso falar um pouquinho? Claro. A gente vê na escola, hoje até parece que anda mudando um pouco, mas mães, às vezes, coitada, por simplicidade, que falam, meu filho é tão bobo que leva o lanche da escola e dá pro colega. Quer dizer, essa não é uma forma correta, né? Assertiva. Assertiva para passar para o filho. Vai ensinar o filho a ser um egoísta. Justamente.
E é assim, são falas do dia a dia mesmo que a gente às vezes pega, a gente traz da nossa própria criação e tá reproduzindo isso em casa. E às vezes por simplicidade. Justamente. Mesmo, né? Eu às vezes me pego também dando umas erradas assim, esses caminhos, mas perfeita a sua orientação, Valneir, é isso. O exemplo, ele arrasta e não tem outro caminho não, né? E nós queremos aproveitar muito a sua presença aqui, mãe. Sabemos, né, o quanto a senhora é estudiosa e quanto a senhora levanta a bandeira, né, do autoconhecimento. E eu gostaria, né, nós gostaríamos de ouvir o que você tem a nos dizer, né, sobre a importância dos pais, né, o autoconhecimento para os pais na educação dos filhos. Aquele pai que é ligado mesmo, né, nessa proposta de autoconhecimento. É importante para o pai? O podcast tem como nome, né, evoluir. Não se constrói evolução sem autoconhecimento. Verdade. Todos nós temos as nossas sombras, mas temos também as nossas virtudes. Mas nós devemos ter consciência da necessidade de olhar para as nossas sombras com responsabilidade e com vontade de transmutar, de transformar aquelas sombras em virtudes, em ações positivas. Então o autoconhecimento é muito importante. E até aprender a receber críticas, porque às vezes os nossos amigos são tão complacentes conosco que passam por cima das nossas mazelas. Mas às vezes nós temos mestres que nós julgamos inimigos, pedras de tropeço na nossa caminhada, que são verdadeiros mestres, que têm coragem de mostrar as nossas sombras, ao invés de ficarmos chateados, revoltados. Devemos dar valor e observar se realmente dentro de nós existe aquilo que eles estão falando. E é uma oportunidade da gente estar refletindo e buscando transmutação. Excelente, excelente. Então, o autoconhecimento realmente influencia muito no processo evolutivo. No processo evolutivo, e principalmente para aqueles, né, que estão ali naquela missão de ser pai e de ser mãe, né? Uma missão que temos que prestar contas, né? E o pai também, a mãe, ele tem que ter consciência que ele está formando também pais, futuros pais. Verdade. Muitos esquecem disso. E só para fechar essa questão do autoconhecimento, eu gostaria que você também falasse um pouquinho, mãe, em relação a ser filho, né? Como é o pai, como ele se comporta como filho, isso diz muito, né? Dentro da paternidade dele. Isso é muito importante. E maternidade, né? É muito importante o pai analisar a sua situação como filho. Porque o que acontece? Como que um mau filho pode ser bom pai? Não tem como. Um mau filho pode ser bom esposo, boa esposa. A gente sabe que casal que se forma com um dos casais não tendo uma relação boa com o pai e com a mãe, ele vai construir uma família deformada. Porque a mãe, por exemplo, que não respeita, que não tem uma relação boa com a sua mãe, ela vai ter dificuldade de ter um casamento edificante. E é verdade. É porque toda dificuldade que surgir no casamento, que ela tiver, ela vai ter que voltar
para a mãe, que é a única que vai aceitá-la. E a mulher, a mulher também que não dá certo com o pai, ela vai casar procurando pai. E o marido não é pai, ele é marido. Né? E essa disfunção, às vezes, né, causa transtorno. Lá na criança, né, na formação do lar, né. Então, por isso que o autoconhecimento é a gente ter sempre uma firmeza, né, no processo desse autoconhecimento, né, de gestão das emoções mesmo, né, da posição. Como é que eu vou ser um bom pai se eu não sou um bom filho, né, uma boa mãe se eu não sou uma boa filha? Então, é um processo, né, uma dinâmica, é a dinâmica da vida, né. Exato. A gente não pode esquecer de Jesus, que quando o filho não dá bem com o pai e com a mãe, são inimigos. A recomendação de Jesus: reconciliar com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Encaixa perfeitamente na pergunta que eu vou fazer. A senhora já respondeu um pouco em relação ao nome, né, do nosso podcast, Evoluir, e como, né, essa evolução funciona na prática. E se a senhora pudesse dizer em uma frase o antídoto da evolução, o que precisa para a gente viver na prática essa evolução no dia a dia? Coragem. Porque olhar para as nossas sombras não é fácil. Coragem. Jesus também, quando a senhora traz uma frase a verdade. Respeito de Jesus também, né? A gente ter a educação também do espírito, né? E da moral em casa, o quanto é importante a gente ter esses ensinos que Jesus, né, nos ensinou. E eu creio também que são fundamentos que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. Olha só, Valneir, e como que é para a senhora olhar uma ex-aluna com todos esses valores que recebeu na Escola Caminho da Luz? É motivo para mim de alegria e um orgulho, não aquele orgulho doentio, mas aquele oculto que valeu a pena o meu esforço, o meu sonho. Eu estou há muito pouco tempo na Caminho da Luz, né? Estou há 4 anos como professora e há 1 ano como coordenadora. Mas esse período que eu estou, eu já evolui demais. Eu converso com a Georgiana e conheci a Morgana. E, de fato, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente evolui e evolui muito. Todo dia é como você disse. Todos são os nossos professores, os desafios que vêm. Se a gente prestar atenção, tá ali para nos ensinar. E a escola tem muito disso, né, Georgiana? São muitos os desafios, mas é possível, sim, que a gente evolua através deles, porque eles vêm para isso, para a gente evoluir. E por que a gente consegue? A gente acaba tendo sucesso, né? Eu quero aproveitar, falando dessa questão de evolução, nós não estamos sozinhos, né? Porque a escola, ela teve toda essa dinâmica material, mas eu gostaria que a Valneir agora falasse da dinâmica espiritual. Onde que a gente buscou a estrutura espiritual, né, para embasar aquela escola? Né? Quem que foi o seu educador, o educador assim, que a senhora olhou e falou assim, esse vai ser o nosso modelo? Conta um pouco sobre isso. Olha, eu como espírita, então eu tenho um grande carinho por Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo de Sacramento, ele abraçou a causa espiritual do Triângulo Mineiro e dessa parte aqui de Goiás. E ele foi o primeiro a fundar uma escola espírita. Colégio Allan Kardec, que passou por muitos problemas e aí foi perseguições, fechado, né? Teve muita restrição social, perseguição, né? Muita ameaça, e ele fechou a escola e, orientado por Maria de Nazaré, deu a ele o suporte para que ele fundasse o Colégio Allan Kardec, que ela estaria ali dando suporte, né? Isso para mim é muito importante, porque eu sou devota de Maria também.
como Eurípides Barçanufo. E eu me espelhei nele para concretizar esse sonho de fundar uma escola espírita. Quando o espiritismo estava vivendo uma época, o movimento espírita, de que educação deveria deixar para o Estado, eu enfrentei o movimento espírita fundando a escola Caminho da Luz. E Eurípides Barçanufo é o patrono espiritual da escola. E ele era assistido, ele tinha como anjo da guarda São Vicente de Paulo, que é o mentor do Centro Espírita Casa do Caminho. Como surgiu a inspiração do nome Caminho da Luz? Eu estava assim procurando, a Georgiana teve um insight, e eu aprovei Caminho da Luz. Veio através dela. Eu não posso tirar esse mérito. E é isso, né? É inspirador, viu, ver a história da Caminho da Luz. Eu não sou da família, cheguei há pouco tempo, mas eu me sinto imensamente inspirada. Família espiritual. E espiritual, com certeza, Valneir. E ainda falando sobre Eurípides, como é que foi? As primeiras pessoas ali da escola, elas foram até Sacramento, foram conhecer? Como é que foi esse processo? Olha, no começo, a gente precisava de buscar fundamentos, né, para concretizar o nosso ideal, o nosso sonho, né? Então a gente precisava buscar informações fora. Então a Georgiana e a Andréia, que abraçou a causa no início. Andréia Rosina, que abraçou a causa no início junto com a gente, elas foram no Rio de Janeiro encontrar com Marcos de Mário, de onde trouxe de lá a frase, educar o espírito para que ela possa guiar, dirigir a inteligência. Foram vários encontros no Rio de Janeiro e depois em Sacramento, com a sobrinha neta de Eurípides Barçanufo, Alzira Amuí. E de lá ela tem um trabalho de educação do espírito. Nós também nos fundamentamos nos princípios da educação do espírito e trouxemos para a nossa escola. Organizar, né, fundamentar a nossa escola. E logo depois, né, a gente ainda carente de uma sustentação teórica, veio a Dora Encontre, né, também. A Dora Encontre. Com os livros, né, defendendo tese lá na USP, isso fortalecendo, né, como é que foi isso? Também, a Dora Encontre, professora, né, também defendendo a educação. Né, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. Em faculdades respeitadas, né, no país. Então, muita história, né, Valneir? Muitas histórias. Tem história legal, não só para o né? primeiro episódio, né, Morgana? Nós temos história para vários episódios, Valneir. É Muito realmente bom, um legado que atravessa o tempo, né, Jéssica? Olha, gente, quantas pessoas aqui nos assistindo. Vamos aproveitar, mandar um beijo, um abraço, gratidão enorme, né, por estar nos acompanhando. Nildes, a Ilza, tia Marília, um beijo enorme para você, obrigada. Falou, olha, a Val é uma inspiração de vida dela, tia Marília. Com certeza. É E fã. logo você estará aqui, viu, Marília? Isso aí, Pode se Marília. preparar. O Tarcísio, seu neto do coração. Humberto também está nos assistindo, obrigada. Tia Neiva Firmiano, muito obrigada. Você também, tia Neiva, logo estará aqui. É isso, pessoal. Gratidão aí por estar conosco nesse primeiro episódio. Né? Ainda temos alguma outra pergunta, tia Jéssica? E tem Será a que mamãe da surge Jéssica aí? aí também. Tem, a minha mamãe mãe tá da aí também dando Jéssica. oi. Eu, assim, Morgana, eu tenho só que agradecer. Eu me sinto profundamente inspirada. Esse sonho da Caminho da Luz, ele inspira, né? Ver a Caminho da Luz com 3 salas, ver vocês contando, ver as fotos e ver o tamanho que tá, o quão grandioso é esse projeto e o quanto ele impacta a vida das pessoas da comunidade de Jataí. Para mim é um privilégio participar desse podcast, participar da família Caminho da Luz.
Eu só tenho gratidão. Obrigada, Valneir. Obrigada. Pílulas de sabedoria e de evolução com a Valneir Severino. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, Georgiana, tem algo para complementar para a gente? Quando fala de Caminho da Luz, né, movimentar é um projeto de vida, né, uma história, faz parte da história, né, da nossa história, né, mãe? E dentro desses desafios, né, quando nós começamos a escola, nós tínhamos aquela ideia de que queríamos só os profissionais perfeitos. Sim. Que a gente achou assim, não, né, que essa tinha que ser melhor e tinha que destacar pelos perfeitos. Conta um pouco, mãe, como é que foi essa história e foi chegando para nós os imperfeitos e a gente foi buscando a pérolas, né? Quantas pérolas, né, a gente tirou ali dos imperfeitos, e aí a gente realmente entendeu o propósito da Caminho da Luz. Ela não é para rico, nem para pobre, nem para perfeito, ela não é seletiva, era para o ser humano. Então fala um pouquinho dessa humanidade do ser que traz, né, que está dentro do propósito, né, do germe ali, né, da Caminho da Luz. Do cerne, né, da Caminho da Luz. Pois é uma escola de união também. A gente percebe, porque no começo a gente tinha sonho de professores perfeitos. Eu sonhava também. Alunos perfeitos. Não, os alunos eu já conhecia. Eu trabalhei muito tempo na educação, eu já conhecia e amo aluno. Então não tem problema com aluno. Nunca tive. Mas o que a gente queria é que tivesse professores espíritas que abraçassem a nossa causa. No começo, até foi decepcionante para mim não encontrar professores espíritas que abraçassem. Só a Georgiana mesmo e a Andréia Rosina, que começou também a dar aula de evangelização no centro espírita. Também, né? Muito bom o trabalho que ela desenvolveu na instituição. Então, foi até uma decepção. Mas com o tempo, eu assimilei e vi também que era impossível também isso, né? Que a gente tem que aprender também a conviver com o diferente, aproveitar, buscar no diferente o potencial dele, para que ele pudesse dar uma contribuição edificante no trabalho. E com isso a gente foi vencendo as etapas, que hoje nem não é tanta preocupação da gente mais, porque a escola alcançou um patamar que ela já se impõe pelo próprio nome, pela própria instituição que ela é. E a escola também, um dos requisitos muito importantes, ela é respeitada por todos os credos religiosos. A gente não tem problema com os evangélicos. Nós temos muitos evangélicos, alunos, muitos evangélicos. Os pais evangélicos contribuem com a escola, valorizam, respeitam a escola. E o nosso propósito de formar o homem de bem é com os valores humanos que estão em todos os credos, os valores humanos, né? É isso mesmo, é trabalhar o valor humano, não tem outro jeito. Inclusive, também nós tivemos muita ajuda da Escola de Valores Humanos. Nós trouxemos fundamentos deles para formar o nosso. Da Fundação Peirópolis, né? Da Fundação Peirópolis. Ótimo. É muita Perfeito. história, Morgana. Muita história, tia Jéssica. Inclusive, eu costumo dizer
que a Escola Caminho da Luz, ela não é diferencial apenas para os alunos, para os pais, né, que ali podem trilhar uma jornada de ensino, mas eu falo para quem passa ali, qualquer colaborador, seja professor, da limpeza, da secretaria, do administrativo, falo, quem passa pela Caminho da Luz, leva consigo para o resto da vida alguma lição, algum aprendizado. Eu, por exemplo, a primeira oportunidade que eu tive também de trabalho, além de ser ex-aluna, foi na Escola Caminho da Luz, que me trouxe tanta oportunidade, tanta possibilidade de evoluir. Eu vivi na prática essa evolução e principalmente acreditaram, né, porque eu tinha pouco conhecimento, eu lembro ali a minha tia e a Georgiana sempre me inspirando, né, a evoluir, a buscar, a ver a minha capacidade. Então isso eu levo para a minha vida para sempre, em tudo que eu faço, mesmo seguindo outros caminhos, os valores da Caminho da Luz estão dentro de mim e é inerente, não sai, né? É irreversível esse... E é interessante, Morgana, você expor, né? Porque sim, eu acredito que seja esse, de fato, o legado que a senhora está deixando para a comunidade, né? Através desse desejo genuíno de criar uma escola. Olha aí o resultado que nós temos. Nós temos vários profissionais, eu já tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que passaram pela Caminho da Luz e todos eles, assim como a Morgana, brilhantemente profissionais, né, Morgana? Então, é esse o legado, né, dona Vonir, que a senhora deixa aí para nós. É essa a sua história. Nós também podemos crescer muito com a nossa abertura de espírito, com a constelação familiar, abraçando muito aprendizado da educação sistêmica, que veio contribuir imensamente com a educação no Caminho da Luz. Não é, Georgiana? Muito. É, Morgana também? Exatamente. Sim. A Escola Caminho da Luz é uma escola de vanguarda, né? Ela abraça ali umas causas que sustentam, né? Então veio com a formação em valores humanos, então a gente é muito aberto, não ficou preso, né? Só a filosofia espírita é a nossa base, é a nossa mãe, é a nossa raiz, mas dentro e o próprio espiritismo, ele é muito libertário também, então ele deu possibilidades, né? E quando a gente trouxe o pensamento sistêmico para a educação e introduzimos ele no Caminho da Luz, foi um divisor de águas, né? Foi, realmente. Um divisor de águas porque essa questão de hierarquia, de pertencimento, de equilíbrio, né? Tudo isso, fala um pouco sobre isso, né? A importância disso. Né, nesse momento da jornada, o que nós estamos vivendo, né, nesse mundo, né, que às vezes a hierarquia está deixando de lado e a Caminho da Luz está sempre ali. A Caminho da Luz não se deixa abalar pelo mundo, pelas questões mundanas, porque ela está baseada em princípios sólidos, né? É no espiritual, no moral, né? No cognitivo. No cognitivo e no material também, né? Que vê a construção enorme que nós conseguimos realizar lá através do respeito pelo nosso trabalho, com a ajuda da comunidade. É verdade, inclusive, né, nos bastidores a gente vive essa realidade, né, Georgiana? Isso. Do movimento sistêmico, que muitas vezes, né, a gente precisa fazer ali um acolhimento do pai ou um acolhimento da criança, que chega às vezes traz na mochila, né, não só os materiais, mas também traz na mochila dores, traumas, situações que prejudicam o ensino. Então, a escola, estando atenta para essas demandas, né, essa dinâmica da vida fora do ambiente escolar, auxilia muito. Então, eu lembro, quando eu trabalhava lá, a gente fazia esse acolhimento, né, Georgiana, com as crianças, ouvir o coração da criança e o quanto é importante a gente fazer esse acolhimento e essa integração para que ela possa voltar para a sala de aula pronta para ouvir, pronta para aprender. E com o professor também. Justamente. Quantos professores também, né, trazem dores, infortúnios ocultos. Exato. E são auxiliados. Né? Eu mesmo sou um exemplo vivo
prático, né, dessa prática que a Caminho da Luz proporciona aos funcionários, né? É isso mesmo, Ronir. É maravilhoso, eu amo a Caminho da Luz, eu levanto a bandeira de amor essa escola, essa instituição. É maravilhoso mesmo. A tudo que é. Então... E ela tem como objetivo ser um caminho mesmo. Ela é um caminho da luz. Com certeza. Né? É um caminho de luz que é muito... De luz para a luz. Para a luz, é sobre semear valores, despertar consciência, formar seres humanos capazes de iluminar o mundo, né, Georgiana? Capaz de iluminar o mundo. E, às vezes, né, quando minha mãe fala, né, que a Escola Caminho da Luz, ela não abala, né, pelos barulhos do mundo. Por quê? Justamente por causa dessa solidez da estrutura dela. Quer dizer, nós não deixamos a Caminho da Luz sempre a primeiro lugar nas avaliações externas. A gente não deixa o cognitivo, porque a gente sempre primou por isso. E né, uma das exigências da nossa fundadora, porque o menino tem que sair do Caminho da Luz sabendo os conteúdos, né, da vida, que ele vai precisar para a vida, mas também uma formação estruturada para o homem de bem. Como é que é isso? Isso aí é muito importante para mim. Eu lutava sempre para alfabetizar no Jardim 2, Jardim 1, porque os meninos têm tanta capacidade. Que às vezes é utilizado em coisas assim que não trazem assim resultados positivos, e a alfabetização traz, né? Eu sempre lutei e luto até hoje em favor disso. O conhecimento libertador. Conhecimento da verdade libertadora. É isso. Perfeito, né? E cada criança que passa pela escola é uma semente que pode transformar o futuro. Que possamos todos seguir aprendendo, evoluindo e construindo o caminho de luz. Esse foi o nosso primeiro episódio de muitos que virão. Então nós temos aqui firmado, né, toda terça às 19 horas traremos, né, pessoas para contribuir, né, com essa comunicação, com esse projeto que a gente iniciou. Então é o primeiro de muitos, né, Georgiana? Isso. E nós queremos, então, já partindo para o encerramento, te dar oportunidade, mãe, para você deixar o seu recado final para quem está nos ouvindo aqui, né, prestigiando esse momento, nosso primeiro podcast. Estamos aqui orgulhosas disso, né, evoluindo também, né, quem está ali nos acompanhando, que possa evoluir conosco, né, é o nosso desejo. Então, fique à vontade para suas considerações finais. Eu trouxe um aprendizado na minha experiência na educação. Eu aprendi, como professora, que o ser humano tem conserto. Com certeza. Que o ser humano tem conserto. Então, eu acho que isso tem que estar na consciência do educador, do gestor, essa confiança no ser humano. Do coordenador também. Coordenador. Seja ele criança, seja adulto. Ele conserta. Se levar as ferramentas adequadas, ele tem realmente conserto. E é isso que eu quero, que eu espero que sempre aconteça na casa, na Caminho da Luz. E quebrando um pouco o protocolo, né, dentro dessa fala, né, da minha mãe, eu quero aproveitar o momento para agradecer a ela, né, por não ter desistido de mim, né? E porque... Quem desiste, filho? Não desiste, né? Não desiste. Então, muito obrigada, né? Obrigada porque... Para sempre. Devagarinho, né, a gente vai consertando até chegar no evoluir, né? Nós já estamos já no evoluir, viu? Sim. Com a Georgiana eu até paguei língua. Eu implicava assim com a instituição que colocava os filhos
como para trabalhar. Aham. E depois eu vi que é vantajoso, porque o seu filho você manda. Você briga E eu sofri, viu, gente? você briga ali nos bastidores, É isso. mas consegue. É isso. Vencemos. Muito obrigada, Valneir. Obrigada, Georgiana. Obrigada, Morgana, pela oportunidade de estar reunida com mulheres tão especiais, com histórias que inspiram. Eu vou sair daqui hoje realmente inspirada e motivada a não desistir dos sonhos. E que o pessoal de casa também possa beber dessa fonte e levar os sonhos adiante. Sonho que fica só na mente, não tem jeito não, né, dona Valneir? Não. Tem que concretizar. Leva adiante, não desiste, porque vale muito a pena. E A Caminho da Luz é um exemplo de que vale a pena sonhar e realizar esse sonho. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas. Muito obrigada, pessoal. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Obrigada por não terem desistido de nós. E este foi o podcast Evoluir. É isso aí, Primeiro muito de obrigada. muitos. Tchau, pessoal. Até a terça, muito Venha obrigada. conosco.